Mais ou menos, vocês podem fazer melhor do que isso? 1, 2 e bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa palestra sobre a técnica que vai ajudar o seu provedor de internet a crescer 3 anos em 1. Só faltou o pointerzinho, deixa eu só pegar com a galera ali. Pointerzinho? Vai passar os slides? Aqui? Ah, beleza. Maravilha, maravilha, maravilha. Show de bola. Muito bem. Quem é esse tal de Nicolas para vir aqui e querer falar com a gente sobre como acelerar o crescimento do nosso provedor de internet? Quem que é esse cara para querer ensinar a gente a como fazer o nosso provedor crescer mais rapidamente? Nicolas Bueno, esse rapazinho que nasceu em Porto Alegre, certo? Para quem não sabe, a capital do churrasco e do chimarrão, certo? No ano de 1993, e dedicou toda a sua vida adulta a ajudar mais de 1.200 provedores nesse país a crescerem mais rapidamente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque de verdade, gente, de coração, eu conheço as dores de vocês. O dia inteiro, todos os dias da minha vida, eu passo no campo de batalha, ajudando empresas como as empresas de vocês, provedores de internet, a crescerem mais rapidamente. E ao longo dos últimos 10 anos da minha vida, foi a única coisa que eu fiz. Viajar, ir até os provedores de internet e ajudar os provedores a fazerem mais vendas, mais upgrades e menos cancelamentos. E o interessante, né, é que nesses desafios eu aprendi muita coisa. Eu tive a oportunidade de sentir na pele a dor que é você perder um cliente por um cancelamento. Eu senti na pele, eu vi, né, nos olhos dos provedores de internet, a dor que é você ver um time de vendas desmotivado, que entra lá o cliente na loja, a pessoa só vai lá e passa os planos para a pessoa. Sim ou não? É ou não é uma droga isso, pessoal? É ou não é? Certo? Então, ou quando liga aquele cliente pedindo um cancelamento, eu quero cancelar o serviço e tudo mais, aí a equipe vai lá e diz, tá bom senhor, vou marcar uma retirada dos equipamentos, para que dia fica bom para o senhor? Dói, não dói, gente? Sim ou não? Demais! Certo? Então, essas dores são dores que no campo de batalha eu tive a oportunidade de presenciar. Inclusive com provedores que estão aqui conosco hoje, nos 4 estados do país. E eu estou falando isso para vocês porque é o seguinte, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um conteúdo prático. Não é um conteúdo teórico, não vou filosofar sobre conceitos magníficos. Não, eu vou mostrar para vocês a técnica que vai realmente fazer, assim como em muitos dos nossos clientes já conseguiram, certo? Bater recordes no crescimento, através do aumento de vendas, do aumento de upgrades e na redução de cancelamentos. Mas antes de eu iniciar a palestra, eu preciso fazer uma pergunta muito sincera com vocês. Posso contar com a sinceridade de todos, sim ou não? Posso ou não posso, pessoal? Quem de vocês aí tem uma empresa de telecom? Levanta a mão, quem tem empresa de telecom? Mais alto que o professor Cegueta. Levanta a mão, quem tem empresa de telecom. Fica com a mão levantada, segura. Um dos meus objetivos, até o final da nossa palestra hoje, é convencer vocês que vocês estão errados. Um dos meus objetivos ao longo do nosso papo hoje, é convencer vocês que cada vez menos vocês são uma empresa de internet. E cada vez mais vocês são uma empresa de pessoas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Por quê? Porque são essas as pessoas que criam o diferencial do atendimento. São essas as pessoas que criam o diferencial de você ter as escolhas tecnológicas certas no seu data center, do seu roteador de borda, nos seus servidores, certo? Nos seus switches e por aí vai. Então, tudo isso, pessoal, tudo isso é fruto das pessoas. Então, vocês não são empresas de internet. Vocês são cada vez mais empresas de pessoas. E o que vai cada vez mais diferenciar vocês, o que vai cada vez mais permitir que você dobre suas vendas, que você faça 10, 15, 20 vezes mais upgrades do que você faz hoje, e que você consiga reduzir em 30, 40, 50% a quantidade de cancelamentos, o que vai te ajudar a produzir esses resultados, hoje em dia, 2022, geralmente não é mais tecnologia, e sim a habilidade de encontrar e desenvolver pessoas extraordinárias. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu concorrente, ele não compra, ou melhor, ele não tem condições de comprar o mesmo modelo de ONU que você compra, sim ou não? Sim ou não? O seu concorrente tem condições de comprar a mesma OLT que você compra, sim ou não? Tá aí a fibra ótica do backbone, sim ou não? Tá aí os rádios de enlace digital, sim ou não? Pensamento bovino. Quer dizer o quê? Quer dizer que todos esses diferenciais, que um dia foram diferenciais, são facilmente copiáveis. É ou não é verdade, meus queridos e minhas queridas?
Então, o que o seu concorrente não vai conseguir copiar de você, de jeito nenhum, é isso aqui. As pessoas e a sua habilidade de encontrar e de desenvolver grandes talentos, pessoas extraordinárias. Eu te falo isso porque se na sua empresa você faz uma média de 40 cancelamentos por mês, uma média, certo? Uma média de 40 cancelamentos por mês, há um ticket médio de uns R$80, certo? Depois de 12 meses, o prejuízo acumulado é de R$249.600. Porque o cliente que não paga em janeiro, ou melhor, que cancela em janeiro, ele não vai pagar em fevereiro. Verdadeiro ou falso? Mas também não vai pagar em abril. É ou não é, pessoal? Nem maio, nem junho. Então você vai perdendo o faturamento de uma maneira empilhada, de uma maneira escalonada. Onde, à medida que você vai cancelando mais e mais clientes, o seu prejuízo mensal vai ficando cada vez maior. Pensamento bovino. E por isso que é tão importante você ter pessoas extraordinárias. Pessoas que queiram tanto quanto você vê a empresa crescendo. A técnica que eu vou mostrar para vocês hoje, que vai ajudar o seu provedor de internet a crescer 3 anos em apenas 1, é a gestão extraordinária. Nicolas, o que diabos é isso? Gestão é a habilidade de você fazer com que pessoas, de você administrar pessoas e recursos para atingir metas. Isso é gestão. É você canalizar a energia das pessoas, organizar as pessoas, administrar as pessoas, para que metas sejam atingidas. A gestão extraordinária é a mesma coisa, mas tem um detalhe. As metas são extraordinárias. Metas grandes de crescimento. Quem aí acredita que se a sua equipe quisesse, tanto quanto vocês querem, bater meta de vendas, quem aí acredita que o seu provedor poderia estar fazendo o dobro das vendas? Levanta a mão se você acredita no fundo do seu coração que o seu provedor podia estar fazendo o dobro das vendas. Quem aí acredita que se a sua equipe quisesse mais reter os clientes, se a sua equipe não aceitasse tanto quanto você não aceita um cancelamento, quem de vocês acredita que poderia reduzir muito os seus cancelamentos se isso acontecesse? Levante a mão, pessoal! Pois é, a verdade é que para isso nós precisamos aplicar a gestão extraordinária na empresa. Nós precisamos fazer com que cada vez mais a gente consiga encontrar pessoas extraordinárias e desenvolver pessoas extraordinárias. Pessoal, não tem jeito. Sua empresa é as pessoas que trabalham nela. O resto é luzinha piscando, imóvel, cabo e servidor. Verdadeiro ou falso? Não ouvi, verdadeiro ou falso? Pois é. Não existe a empresa e a equipe. Elas são uma coisa só. Por isso, agora eu vou te mostrar como aplicar a gestão extraordinária, para que você consiga crescer 3 anos em 1. Todos comigo? Sim ou não? Muito bem. Então é o seguinte, o primeiro passo para você levar a gestão extraordinária para o seu provedor, para você conseguir realmente começar a atingir resultados extraordinários de crescimento, é você implementar metas em todos os setores da sua empresa. Levanta a mão quem já tem metas em todos os setores da empresa. Todos. Pensamento bovino. Pois é. E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem vai trabalhar todos os dias com uma meta para bater é uma coisa. E quem vai trabalhar todos os dias apenas para cumprir uma função é uma coisa completamente diferente. Um técnico sem meta, por exemplo, ele vai para o trabalho para executar ordens de serviço. Agora, um técnico que trabalha com metas, uma equipe técnica que trabalha com metas, ela vai trabalhar todos os dias para bater meta. Faz ou não faz diferença? Sim ou não? Toda a diferença, né? Um time de cobrança, por exemplo, que vai para a empresa para executar uma função, eles vão para fazer ligação, mandar o WhatsApp e cobrar o cliente. Um time de cobrança que vai para bater meta todos os dias, faz ou não faz toda a diferença? Sim ou não? Pensamento bovino. Por isso que eu digo a vocês, se você não trabalha com metas no seu provedor de internet, você está que nem esse rapaz aqui, você está mais perdido, certo? Que segue um tiroteio. Por quê? Porque quem não sabe para onde vai, quem não definiu uma direção, qualquer direção serve. Faz ou não faz sentido, meus queridos e minhas queridas? Então eu digo para vocês que hoje é o dia de virar essa página, hoje é o dia de você começar a construir uma empresa com uma gestão profissional, uma empresa onde todo mundo sabe para onde a empresa vai, uma empresa onde todo mundo sabe quais resultados são esperados da equipe, uma empresa que sabe exatamente o que é prioridade e principalmente,
o que não é prioridade nesse momento. Porque se você não tem metas em todos os setores, o financeiro anda para um lado, o comercial anda para o outro. O técnico anda para um lado e o financeiro anda para o outro. Vocês têm a sensação que isso acontece na empresa de vocês? Sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Por quê? Porque não paramos em nenhum momento para reunir essas pessoas e aí definir prioridades e metas para os próximos 3 meses em que todo mundo já tem um consenso. Porque se o financeiro tivesse a mesma prioridade do comercial, que tivesse as mesmas prioridades da área técnica, será que daria tanto conflito na tomada de decisão? Sim ou não, pessoal? Não ouvi, sim ou não? Pois é. Então, o fato é o seguinte, a maior parte dos provedores, eu tenho na nossa consultoria e nos nossos cursos, provedores com mais de 80 mil clientes e provedores com 300, 400, 500 clientes. Tem até os empreendedores que nem abriram o seu provedor ainda. E eu digo para vocês, gente, 99%, mesmo dos provedores maiores, pessoal com 500, 600 colaboradores, atendendo 3 estados no Brasil, mesmo essa galera não trabalhava com metas, até pouquíssimo tempo atrás. Então, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, você começar a implementar metas na sua empresa, a verdade é que muito rapidamente você vai perceber um aumento no desempenho das pessoas. E como é que eu quero que vocês façam isso? Eu quero que vocês façam isso da seguinte maneira. De 3 em 3 meses, você vai reunir o seu time de liderança. De 3 em 3 meses. Ah, Nicolas, mas eu não tenho líderes na empresa, eu não tenho gestores na empresa. Olha, você pode não ter gestores, mas líderes com certeza você tem. Aquelas pessoas que são referência, aquelas pessoas que todo mundo procura quando tem problema. Tem ou não tem na empresa, pessoal? Sim ou não? Pois é, essas pessoas. Você vai reunir uma liderança por setor. E claro, se você já tem um gestor ou uma gestora em cada um dos setores da empresa, show de bola. Traz essa pessoa e aí você vai definir metas para os próximos 3 meses. Primeiro, você define de 3 a 5 prioridades. De 3 a 5 prioridades. Para os próximos 3 meses. O segundo passo é você pegar essas 3 a 5 prioridades e ver, bom, já que a prioridade é garantir tantas vendas, já que a prioridade é garantir no máximo tantos cancelamentos e um ticket médio de, sei lá, R$105, por exemplo, digamos que a gente criou essas prioridades, o que o comercial pode fazer para ajudar nessas prioridades? O que o NOC pode fazer para ajudar nessas prioridades? O que a cobrança, o que o financeiro, o que o RH pode fazer para ajudar nessas prioridades? Por isso, antes de definir as metas, você vai definir de 3 a 5 prioridades, porque essas prioridades vão ser as mães e os pais das metas que serão criadas em cada um dos setores. Estão comigo, meus queridos? Sim ou não? Muito bem. Então, passo 1. Junta a liderança, define prioridades para os próximos 3 meses. Passo 2. Agora que você definiu as prioridades, o próximo passo é definir metas para cada um dos setores. Esse é o primeiro passo para você ter realmente uma gestão extraordinária na sua empresa. Por quê? Porque é muito diferente uma equipe que vai executar a sua função, executar o seu contrato de trabalho, de uma equipe que vai bater meta todos os dias. Legal? Então, pessoal, vem comigo. Eu criei um quadro com 30 exemplos de metas. Eu botei esse quadro nesse link, nicolasbueno.com/metas. Se vocês quiserem tirar uma foto para pegar depois. Gente, tem exemplos de metas para o time de vendas, exemplos de metas para o suporte técnico, exemplos de metas para o NOC, exemplos de metas para todos os times da empresa, até para o almoxarifado. Sim, a sua equipe de almoxarifado pode e deve, assim como todas as outras, trabalhar com metas. Então, pessoal, tem 30 exemplos de metas aqui. Quando você colocar lá nicolasbueno.com/metas, certo? Você vai conseguir acessar isso aqui então, certo? E quem já usa o Trello? Quem já usa o Trello? Levanta a mão, quem usa o Trello para alguma coisa? Mais alto, mais alto. Pouca gente, beleza. Você vai ter que instalar um aplicativo no seu celular chamado Trello. É um aplicativo gratuito, muito bom, que eu uso nos nossos clientes de consultoria para visualizar todas as metas e definir essas metas. É um aplicativo gratuito, beleza? Certo? E tem um botãozinho que você clica ali, replicar modelo. Você pega essas 30 exemplos de metas, mais de 30 exemplos, e replica já para o seu provedor. É só sair editando, tá bom? Então, isso aqui é um template, pessoal. Um template, um modelo, para ajudar vocês a dar o primeiro passo, que é sempre o mais difícil. Legal? nicolasbueno.com/metas
para você ter acesso a esses 30 exemplos. De graça, totalmente de graça, tá? Certo? Tá lá aberto para vocês, clicou no link e já vai abrir ali esses exemplos para vocês. Legal? Então, primeiro passo é definir metas. E aí, lembrando, é muito diferente ir trabalhar para atender o telefone do que ir trabalhar para bater metas. A sua equipe precisa disso para dar o seu melhor todo santo dia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por acaso, algum de vocês sente que quando você não está na empresa fisicamente, a equipe não performa tão bem assim? Sim ou não? Sim ou não? Não ouvi? A maior parte de vocês, pelo visto. Vou pedir para responder mais uma vez, só para eu medir o termômetro. Sim ou não? Tá bom, é uns 80%. Certo? Então, galera, não pode ser assim, cara. Eles têm que querer tanto quanto você atingir as metas da sua empresa. Porque é somente nessa hipótese, somente quando a sua equipe estiver realmente com tanta vontade de bater a meta quanto você tem, que a sua empresa vai crescer a máxima velocidade que ela poderia. Legal? Então, de 3 em 3 meses, junta as lideranças, define prioridades para os próximos 3 meses, no máximo de 3 a 5 prioridades. De 3 a 5 prioridades por trimestre. E aí, nas mesmas reuniões, define metas para cada um dos setores aí, subordinadas, né, às prioridades definidas. Dessa maneira, todo mundo na empresa vai estar trabalhando na exata mesma coisa. Claro que quem é atacante vai estar no ataque, quem é goleiro vai estar no gol, quem é zaga vai estar na zaga, mas vai estar todo mundo trabalhando para vencer o mesmo campeonato. E aí eu te pergunto, na sua empresa você sente hoje que está todo mundo trabalhando para vencer o mesmo campeonato? Sim ou não? Sim ou não? Existe essa sinergia magnífica, onde as pessoas vão lá e comemoram juntas quando bate meta? Sim ou não? Existe essa sinergia magnífica, onde todos ficam tristes, lamentam juntos quando não bate a meta de cancelamento? Sim ou não? Pois é. Aí o que acontece? Vocês sofrem pelos resultados da empresa e a equipe trabalha para receber o salário. Pensamento bovino para vocês. O segundo passo, agora que você reuniu a sua equipe de liderança, definiu de 3 a 5 prioridades, e aí definiu as metas para cada um dos setores da empresa, o segundo passo é você pensar o seguinte, beleza, quais dessas metas são as principais? Quais das metas definidas, porque você vai definir várias metas, a pergunta é, quais delas são as metas principais? Porque para essas metas, você vai criar o que nós chamamos de incentivos financeiros. E para as outras, você pode criar incentivos psicológicos. Tem algumas que dá até para combinar essas duas coisas, e eu vou te explicar já já. Moral da história, enquanto a sua equipe não quiser, tanto quanto você, bater as metas da empresa, a sua empresa nunca vai crescer na velocidade que ela poderia. E aí você vai se frustrar, porque você vai estar lançando fibra, fazendo fusão, botando CTO, equipando poste, e você vai passar naquela sua rede e vai ver um monte de portas livres nas suas CTOs. Alguns de vocês passam por essa frustração, sim ou não? Pois é. Por quê? Porque talvez a sua equipe não queira tanto quanto você quer atingir os resultados. O segundo passo para você conquistar isso, uma vez que definimos as prioridades e definimos as metas, é a gente aplicar os incentivos. Pessoal, existem 2 tipos de incentivos. Incentivo financeiro e incentivo psicológico, certo? O incentivo financeiro, ele funciona assim. Ele serve para você premiar em dinheiro a galera que atingiu as metas. Pode ser individual, tipo, você recebe pelo resultado que você conquistou. Pode ser em grupo, pode ser mensal, pode ser trimestral. Tem vários modelos disso aqui. Mas a essência da ideia é recompensar as pessoas quando atingem as metas principais da empresa. E muitos de vocês tenham talvez um bloqueio na cabeça de vocês. Eu digo isso porque eu já vi dezenas de donos de provedor com esse mesmo bloqueio. Que é o seguinte... Ah, Nicolas, mas para que pagar a premiação se eu já pago o salário? É ou não é, pessoal? Sim ou não? Já passou pela cabeça de vocês esse pensamento? Resposta. Trabalho, nós pagamos com salário. Você não está errado. Resultado extraordinário, nós pagamos com premiação. Trabalho, pagamos com salário. Resultado extraordinário, pagamos com premiação.
Porque você não quer ter uma cultura de mercenários na empresa também, onde o seu financeiro está te cobrando, por exemplo, uma premiação maior porque emitiu mais boletos esse mês. Eu tenho certeza que nenhum de vocês quer isso na empresa. Agora, ao mesmo tempo que isso é verdade, é importante despertar nesse mesmo time financeiro a vontade de reduzir os cancelamentos por inadimplência. É um problema para vocês a inadimplência, sim ou não? Ah, tá. Então, essas pessoas hoje da cobrança, será que elas estão tão focadas, tão motivadas, tão engajadas? Será que elas querem tanto quanto vocês querem? Reduzir os cancelamentos da empresa, sim ou não? Não pode falar que o financeiro está aqui no evento. Moral da história, pessoal, certo? As principais metas da maior parte, para não dizer todos os provedores, tendem a ser as seguintes: meta de vendas, meta de upgrades e meta de redução de cancelamentos. E também a meta de serviços longos. Gente, isso aqui é uma baita sacada. Você não vai ter uma meta de instalações na sua empresa. Por quê? Porque o técnico, quando vai sair para a rua, ele não escolhe se hoje ele vai fazer 4, 5 instalação ou 4, 5 mudança de endereço. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Ele recebe as ordens de serviço, né? Pega os equipamentos que precisa e vai executar. Moral da história: se você tiver uma meta de instalações na empresa, e 1 ou 2 ou 3 azarados técnicos pegaram semanas intensas de, por exemplo, muitas mudanças de endereço, né? Ou serviços que tomam tempo de uma instalação, você vai estar ferrando essa pessoa injustamente. Qual que é a solução? Você vai criar a meta de serviços longos, que são todos aqueles serviços que tomam o tempo de uma instalação, inclusive a instalação. Mudança de endereço, migração de tecnologia, instalação, rompimento de drop, né? Quando tem drop rompido, tem que ir lá fazer. Então, assim, serviços longos que tomam 100% ou quase 100% do tempo de uma instalação. Faz sentido, meus queridos e minhas queridas? Moral da história: meta de serviços longos para a área técnica e depois para toda a empresa. Vendas, upgrades e redução de cancelamentos. Essas aqui é muito importante que você tenha incentivos financeiros para a sua equipe, caso eles atinjam essas metas. Eu não consigo pôr em palavras o quão importante é isso, gente. E eu digo isso para vocês por quê? Porque se você quer que eles queiram tanto quanto você atingir esses resultados, cara, é muito importante que eles tenham esse incentivo, tá bom? Então, meta de vendas, upgrades, redução de cancelamentos, pensa assim, ó, é bem simples. Se eu ligasse agora para o suporte técnico da sua empresa, e fosse atendido e tal, eu como cliente, né? Cliente. No final do atendimento, o abençoado ou a abençoada que me atendeu, essa pessoa, ela vai ou não vai me oferecer um upgrade se eu ligasse agora, no final da ligação no suporte? Sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Se eu ligasse agora, pegasse meu telefone e ligasse para o seu suporte técnico, no final do atendimento, eles iam ou não iam me ofertar um upgrade? Sim ou não? E por que eles não iam? Vocês já pararam para se perguntar? Pensa na quantidade de atendimentos via telefone e via WhatsApp que você tem no suporte todo mês, certo? E aí, essa quantidade de atendimentos, pega 10% dela. Pensa, multiplica aí. Total de atendimentos que você faz no mês, pega 10%. Esses 10%, se você transformasse em upgrades, que aumentassem pelo menos R$20 na conta do cliente, pelo menos R$20 na mensalidade do cliente, faria ou não faria uma diferença na sua empresa, sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Pois é. E, gente, quem já pegou uma lista de clientes para ligar e ofertar upgrade, sabe que a etapa mais difícil de você conseguir fazer muitos upgrades é você ser atendido quando você está ligando para as pessoas. Quando o cliente ligou no suporte, ou quando o cliente ligou no financeiro para pedir o boleto, ou quando o cliente foi à loja. Em todas essas situações, o cliente já venceu essa que é a etapa mais difícil para você, que é ser atendido. Faz ou não faz sentido, pessoal? Agora imagina que você está sentado ou sentada numa mina de ouro. Por quê? Porque tem milhares de pessoas ligando na sua empresa todo mês para várias coisas. Para trocar fatura, trocar endereço, trocar data de vencimento, pedir boleto, né? E não estão recebendo ofertas de upgrade. Eu digo para vocês o porquê que a equipe de vocês não está ofertando esses upgrades. Por 2 motivos. Primeiro deles, porque eles não querem, tanto quanto vocês querem, aumentar o ticket da empresa. Não foi criada uma meta, não foi criado um incentivo. Vocês não criaram o contexto para que eles queiram, tanto quanto vocês, atingir as metas de upgrades. E além disso, eles não estão treinados, eles não estão preparados e preparadas para ofertar upgrade. Porque eu imagino que você tenha feito muito poucos ou nenhum treinamento de upgrade na sua vida com a sua equipe de suporte. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso?
Pois é. Então eles não querem e não estão preparados. Te pergunto, nesse caso, vão ou não vão ofertar o upgrade? Com certeza não. Tá bem? Então, pessoal, é o que eu digo para vocês. Quando vocês implementarem as metas e os incentivos nas principais metas, vocês vão se assustar com o resultado que vai ser gerado na empresa de vocês. Encontrei alguns alunos nossos aqui no evento, certo? Comentaram comigo, Nicolas, eu aumentei em 1000 vendas as vendas da minha empresa, certo? Graças a isso aqui. Então eu estou falando para vocês, gente, um negócio que eu já vi funcionar milhares de vezes. Legal? Outra coisa, redução de cancelamentos. O cliente ligou. Ah, o senhor quer cancelar? Tá bom. Vou marcar aqui a retirada dos equipamentos. Qual que seria o motivo do cancelamento, senhor? Ah, o motivo do cancelamento é mudança. Tá bom, então vou abrir ordem de serviço para retirar os equipamentos. É ou não é assim, pessoal? Sim ou não? Pois é. E será que o cliente está mudando mesmo? Ou será que não é aquele vendedor da Oi no telefone? Né? Pois é. Então, eu encorajo todos vocês a dar esse primeiro passo. Defina as metas, depois de definir as prioridades. E aí, vamos pensar nos incentivos, pessoal, que são de duas naturezas. Incentivo financeiro, a gente paga com dinheiro. Bateu a meta, recebe. Incentivo psicológico é diferente. O incentivo psicológico, ele é importante, por quê? Porque tem pessoas que se movem mais por dinheiro e tem pessoas que se movem, que se motivam mais pelas emoções e sensações que elas vivem, pelas experiências que elas vivem no dia a dia. Certo? E eu estou te falando isso por quê? Já aconteceu alguma vez de você criar uma meta para alguma coisa, propor um dinheirão para a galera se batesse a meta, e o pessoal simplesmente não mexeu um palito para bater a meta? Sim ou não? Já aconteceu com vocês? Pois é. Por quê? Porque tem pessoas que se motivam mais pelo bolso, e tem pessoas que se motivam mais pela mente e pelo coração. E está tudo bem. O segredo aqui é a gente saber utilizar os incentivos que vão apertar esses dois botões nas pessoas, certo? O botão da mente e do coração para incentivar aquelas pessoas que se motivam mais pelo trabalho de equipe, pelo clima de trabalho, pela equipe legal, por fazer festa quando a gente entrega um bom resultado. Tem essas pessoas. E tem as pessoas que se motivam mais pelo dinheiro. Conclusão, quando você for criar os incentivos no seu provedor de internet, você vai usar os dois. Incentivos financeiros para as principais metas da empresa e para as outras, principalmente os incentivos psicológicos. Por exemplo, tem uma quantidade aqui de 2.000 equipamentos na rua que o pessoal simplesmente esqueceu e não conseguiu retirar. Algum de vocês já passou por essa situação? Sim ou não? Sim ou não? Muitos equipamentos na rua que o pessoal não consegue retirar. Como é que cria um incentivo psicológico? A meta é garantir que 100%, ou sei lá quantos equipamentos, que hoje estão na rua e a gente não retirou, garantir que eles sejam retirados até tal dia. 95% ou 100% deles. Beleza. E se a gente bater essa meta, galera da cobrança, nosso time de cobrança aqui, se a gente bater essa meta, nós vamos tudo na pizzaria final do mês. Faz sentido, pessoal? Qual a ideia? Confraternização premiada. É uma das formas de você aplicar o incentivo psicológico. Resultado X, meta X. Se nós batermos essa meta, nós vamos fazer uma festa, vamos fazer uma churrascada, vamos fazer, o que for, uma confraternização, pizzaria, churrascaria, o que for o caso. Legal? Outra forma de fazer isso, certo? É com presentes. Você pegar e surpreender, por exemplo, a pessoa que mais fez vendas no mês, ou que mais reverteu cancelamentos no mês, você ir lá na mesa dela, agradecer publicamente pelo empenho dela na frente dos colegas e entregar uma caixa de bombom como um presente da empresa. Sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Vou te falar, porque eu já vi isso acontecer milhares de vezes. A caixa de bombom vai ficar em cima da mesa o mês inteiro. Até derreter. Vai ficar uma bosta o bombom porque vai derreter. Mas aquilo é um troféu para a pessoa. Certo? Tem empresas que fazem plaquinhas também para reconhecer plaquinha, o cara deixa em cima da mesa, para reconhecer o bom resultado daquela pessoa. Esses são incentivos psicológicos, gente. Tem pessoas que ficam loucas com isso aqui, certo? Que se motivam muito por incentivos psicológicos. Outro exemplo. Quadros de metas atualizados diariamente. O que é isso? É você fazer o seguinte, em cada setor da empresa, você colocar um quadro que lista o nome de todos os colaboradores e colaboradoras daquele setor. Uma lousa, pode ser um vidro, o que você preferir, legal? E aí, você vai colocar o nome, João, Maria, Ciclano, Beltrano. Por exemplo, somos aqui o nosso time de, vendas e suporte. Digamos que nós aqui somos vendas e suporte. Vai ter um quadro com o meu nome, com o seu nome, o nome de cada um na sala, ali.
E todos os dias, a gente atualiza aquele quadro com o total de vendas que cada um fez, com o total de upgrades que cada um fez, e com quantos cancelamentos ainda faltam para a gente estourar a nossa meta, né? Então, por exemplo, se a meta é, sei lá, 50, garantir no máximo 50 cancelamentos por mês, digamos que hoje você faça 100 ou 80 cancelamentos. E aí você desafiou a si mesmo e a sua equipe a atingir 50 cancelamentos no mês. O que você faz? Todos os dias você volta no quadro e coloca lá, ó, dia 1º, beleza, 0/50. Dia 2, 5/50. Por quê? Porque cancelaram 5 clientes. No dia 3, 8/50, porque cancelaram mais 3. Entenderam, pessoal? Certo? Por quê? Para você fazer com que todos na empresa estejam realmente preocupados com aqueles números que você está preocupado. Porque senão fica aquela sensação de que só a gente se importa com o resultado. É ou não é, pessoal? Sim ou não? Pois é. Então, moral da história. Se você quer que a sua equipe se preocupe com as metas, se preocupe com os números, se você quer que eles queiram tanto quanto você atingir esses números, é muito, muito importante para as principais metas, incentivos financeiros, e para as outras, saber jogar ali com os incentivos psicológicos. Legal? Feedback contínuo também, isso é muito importante, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante na nossa conversa hoje. Então, o primeiro passo que nós vimos, implementar metas em todos os setores do seu provedor. Te entreguei, inclusive, um modelo com 30 exemplos de metas. nicolasbueno.com/metas, é só entrar lá, tem 30 exemplos de metas para você usar. Passo 2, vamos definir os incentivos que vamos usar em cada uma das nossas metas. Quais vão ter incentivos financeiros, quais vão ter incentivos psicológicos. Preciso ter incentivo para todas as metas, Nicolas? Não. Financeiro para as principais, psicológicos para aquelas que são importantes, mas não são, oh meu Deus, se eu não bater, que desastre, certo? E aí tem algumas metas menos prioritárias que você não precisa ter incentivos nem financeiros, nem psicológicos. Você vai jogar com essas duas ferramentas aqui, certo? O incentivo financeiro e o incentivo psicológico. O terceiro passo é você, então, começar a se comprometer de verdade, com o treinamento da sua equipe. Quem de vocês, nos últimos 7 dias, fez um treinamento com a sua equipe? Levante a mão. Quem na empresa, nos últimos 7 dias, fez um treinamento? Tem alguém ou não tem? Não vendo ninguém. 1, quem mais? 2, meia dúzia de gato pingado. Tá bom. E nos últimos 15 dias? Levanta a mão. Nos últimos 15 dias, quem fez algum treinamento com a equipe? Gente. Ó. E nos últimos 3 meses? Levanta a mão. Quem fez algum treinamento nos últimos 3 meses? Não chega nem a 10% de vocês. Moral da história. Para você aplicar a gestão extraordinária no seu provedor de internet, não tem jeito. Você precisa começar a se comprometer de verdade com o treinamento da sua equipe. Porque todos vocês que não levantaram a mão agora quando eu perguntei, não estão comprometidos de verdade com o treinamento da equipe. Verdadeiro ou falso, pessoal? Sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Pois é. Então, o meu objetivo é que vocês saiam daqui com uma cabeça diferente, priorizando outras coisas. Por quê? Porque as pessoas são o diferencial mais difícil do seu concorrente copiar. Se essas pessoas não estão treinadas, não estão preparadas, eu garanto para você que elas não vão dar o seu melhor todos os dias. Quer ter uma tropa de elite de vendas no seu provedor? Quer ter uma tropa de elite de upgrades no seu provedor? Quer ter uma tropa de elite de instalação perfeita? Uma tropa de elite de suporte perfeito? Quer ter uma equipe, uma tropa de elite de cobrança? O que você tem que fazer? Adivinhem! O que todas as tropas de elite fazem e que diferencia elas das tropas que não são de elite. O que é, pessoal? Não ouvi. Treinamento. Exato. Não tem jeito. Principalmente treinamentos de natureza prática. Não é lá fazer um PowerPoint, explicar que o cliente é importante, paga o nosso salário. Isso aí as pessoas já sabem. O treinamento que você tem que fazer é tipo tiro ao alvo. É prático, é simular dezenas e dezenas de vezes aquela situação que a galera vai enfrentar no campo de batalha. E isso todos vocês podem e devem fazer nas próprias empresas de vocês. Porque não existe atalho aqui. Não existe caminho mais curto se você quer realmente ter uma tropa de elite na empresa. Tem que treinar que nem maluco. E quando você não aguenta mais treinar, adivinha o que você faz? Treina mais, muito bem. E aí quando você está arrancando seus cabelos, já não aguenta mais treinar, não tem mais jeito, velho. Você fala em treinamento aqui, o que você faz? Não ouvi? Isso mesmo, treina de novo. Por quê? Porque é o que todas as tropas de elite fazem. Não precisamos reinventar a roda. Vamos olhar para o lado, pessoal.
Vamos olhar para o que as melhores equipes fazem. Elas treinam, que nem maluco, beleza? E na prática, olha como é simples na sua empresa. Pode bater foto, quem quiser. Seguinte, qual que é a ideia? Faz uma rodinha de pessoas e bota no meio 2 cadeiras. 2 cadeiras. Um faz o cliente, o outro faz o atendente. E aí você vai lá e simula uma venda. Nicolas Netti Carlos, bom dia, com quem eu falo? Oi, bom dia com o João. Oi, João, seja muito bem-vindo à nossa empresa. Como é que eu posso te ajudar nessa tarde ensolarada de sexta-feira? Você pode praticar isso. E é simples demais fazer isso aqui. Por quê? Tu precisa de 2 cadeiras, tempo, e as pessoas aqui dentro. Ai, Nicolas, mas eu não tenho tempo. Essa é a desculpa dos provedores que não crescem tão rapidamente quanto aqueles que têm tempo. E adivinha só? Quantas horas tem o dia de todo mundo mesmo? Pois é, né? Então como pode alguns de nós ter tempo e outros não? Pois é. Então, pessoal, o X da questão não é tempo. Se fosse, nenhum de vocês teria tempo para treinar. E eu sei que com esforço, com dedicação, priorizando o desenvolvimento da equipe, você vai poder fazer isso. Olha a dinâmica do treinamento, que simples. Faz a rodinha, 2 no meio participando, de costas um para o outro, quando for simular telefone. De frente um para o outro, quando for simular, por exemplo, uma venda PAP, né? Ou quando for simular um atendimento a balcão, ou quando for, por exemplo, simular um serviço técnico na casa do cliente. 2 semanas atrás eu estava num provedor de internet fazendo esse treinamento e, gente, o resultado é muito rápido, certo? Tem muitos técnicos que chegam na casa do cliente que está putaço já abriu 3 suportes, já quer cancelar de todo jeito, e o cara chega na casa do cliente sem ler a ordem de serviço, cara. Acontece na empresa de vocês, sim ou não? E você acha em que mundo que é possível esse cara que chegou na casa do cliente que já falou com 3 atendentes de suporte e já recebeu 3 técnicos na casa dele, falou com 6 pessoas a mesma história. Aí chega o técnico e diz, bom dia senhor, tudo bem? Sou fulano da Nicolas Netti, o senhor poderia me contar qual que é o problema? Que o senhor já contou para 6 pessoas? É ou não é assim, pessoal? Por isso eu digo a vocês que esses treinamentos são importantes, porque aí, quando você for treinar uma visita técnica, ou uma instalação, ou suporte técnico, você já vai chamar atenção para essas questões e vai cobrar no dia a dia. Quer ter uma tropa de elite na sua equipe? Cara, não tem mistério. Tem que fazer o que toda tropa de elite faz. Treinar, treinar, treinar. Equipes de atendimento, tá? E vendas, eu sugiro que o treinamento seja feito uma vez a cada 7 dias. Não tem desculpa. Se você quer mesmo sair do evento, batendo meta de vendas, de upgrade, de redução de cancelamentos, uma vez por semana, você precisa treinar a sua equipe na prática em como fazer isso. Equipe interna. Equipe externa, uma vez a cada 15 dias. Nicolas, por que interno 7 em 7 dias e por que externo 15 em 15 dias? Porque se eu te falar que toda semana você tem que treinar os seus técnicos, você não vai fazer. E eu sei que você não vai fazer. Por quê? Porque tem prazo, tem ordem de serviço, tem técnico de férias, tem técnico que, sei lá, teve algum imprevisto, não veio hoje, certo? Então, essas nuances do dia a dia, esses detalhes, esses obstáculos do dia a dia, tornam muito mais difícil você fazer uma vez a cada 7 dias com os técnicos do que com os atendentes. Por isso, eu quero que você faça uma vez a cada 7 dias, treinamento prático com a sua equipe de atendimento, todo mundo que faz vendas, todo mundo que faz upgrade, suporte técnico, upgrade, enfim, todo mundo que faz atendimento a balcão, todo mundo que faz cobrança, uma vez a cada 7 dias. Com os técnicos, uma vez a cada 15 dias, pessoal. E lembrando, sempre treinamentos práticos. Olha só, quando é que foi a última vez que você ouviu a sua equipe dizer para um cliente que quer cancelar o seguinte: antes de qualquer coisa, seu Carlos, em nome da nossa empresa, eu quero te pedir as minhas sinceras desculpas. O senhor está repleto de razão e nós erramos feio com você. De verdade, de coração, você é um cliente muito importante para a nossa empresa e eu não aceito ter o senhor mal atendido na nossa empresa. Se você me der uma última oportunidade, uma última chance, eu garanto para você que você não vai se arrepender e que nós enquanto empresa, aqui na Nicolas Netti, vamos pagar essa dívida que nós estamos com o senhor, porque claramente nós erramos feio com você. Te pergunto, quando foi a última vez que você ouviu na empresa alguém falar para o cliente exatamente isso? Em nome da nossa empresa, seu fulano, sua fulana, eu quero lhe pedir as minhas sinceras desculpas. Levanta a mão. Quem ouviu isso alguma vez na equipe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... me perdi. Mais umas 20, 30 pessoas. Nós estamos num auditório de quantos aqui será, pessoal? Bem mais. Moral da história.
a sua equipe não está preparada para bater recordes de vendas, de upgrades e de redução de cancelamentos, e ela não está preparada por culpa sua, parcialmente, porque você não organizou os treinamentos que eles precisam para dar o seu melhor todos os dias. Essa é a verdade. Senão, eu ligaria no suporte agora e eu me ofertar um upgrade no final do atendimento, certo? Senão, eu chegaria na loja para pedir uma segunda via do boleto e eu me ofertar um upgrade, perguntar se está tudo certo com a minha internet, se eu aceito um cafezinho, dizer que eu sou um cliente muito importante, né? Gente, esse tipo de atendimento faz com que até mesmo o cliente que foi pagar a segunda via de boleto na loja, por exemplo, indique uma pessoa para a sua empresa. Todo atendimento é a oportunidade de vender alguma coisa para alguém. Todo atendimento, até cobrança, pô, certo? E eu estou te falando isso por quê? Porque enquanto você não treinar a sua equipe em tudo isso aqui e muito mais na prática, eles não vão aproveitar todas as oportunidades que passam na frente deles. Essa é a verdade. Beleza? Então, ó, passo 4, para você aplicar a gestão extraordinária na empresa, tem que ter um time de recrutamento e seleção. Levanta a mão aí quem é dono de provedor. Levanta a mão, donos de provedor, donos e donas de provedor. Beleza, fica com a mão levantada. Segura, segura, segura. Beleza. Vocês agora, fiquem com a mão levantada, somente aqueles que ainda fazem entrevistas na empresa. Baixa a mão o resto que não faz mais entrevista. Ah? Certo. Moral da história. Vocês, pode baixar, vocês têm mais o que fazer. E não que entrevista não seja importante, eu arrisco dizer que é uma das coisas mais importantes de qualquer negócio. Mas eu vou te falar uma coisa. Sem você ter na empresa um time dedicado a recrutar e selecionar excelentes pessoas, você vai sempre abrir a boca para reclamar de falta de mão de obra. Sempre. Não tem jeito. Nicolas, mas a falta de mão de obra é uma realidade, né? Sim, é uma realidade. E quando você não cria um time de recrutamento e seleção na empresa, você não se adequa a essa realidade em que você está vivendo. É que nem ir para o espaço sem capacete. Vai dar certo ir para o espaço sem capacete, sim ou não? É o que vocês estão fazendo ao querer parar de reclamar da falta de mão de obra para encontrar bons talentos sem ter um time de recrutamento e seleção. Nicolas, precisa de psicólogo então? Não, não precisa, gente. Eu não sei quem foi que inventou isso, que para ser entrevistador tem que ser psicólogo. Que besteira. Os melhores entrevistadores que eu conheço não têm nem diploma, certo? O que eu digo para vocês é o seguinte, é muito importante você ter pelo menos uma ou duas pessoas dedicadas no processo de fazer divulgação de vagas, entrevista de emprego. Quem aí de vocês vão me responder sinceros agora, tá? Posso contar com a sinceridade de vocês, sim ou não? Beleza. Quem de vocês hoje tem pelo menos uma ou duas pessoas na empresa que gostaria de demitir, mas não pode porque não tem ninguém para substituir a função? Levante a mão. Quem de vocês... Não, sejam sinceros. O pessoal está no evento, o pessoal fica tímido. Só tem duas pessoas na empresa e as duas estão no evento. Certo? Moral da história, se liga só. Gente, isso não pode acontecer. A sua empresa não é um LT, não é ONU, não é roteador de borda. A sua empresa é gente. É gente. Isso é o que vai fazer a diferença. Se você vai sair daqui do evento batendo recorde, batendo metas de crescimento ou não. São pessoas e não mais tecnologias. Antes, quando tinha um pessoal no rádio e outros na fibra, era tecnologia. Agora, que 90, sei lá, muitos provedores, a maior parte dos provedores, pelo menos que eu vejo, estão tudo na fibra, já quase que 100%, a realidade mudou. A realidade é que o seu concorrente vai ter acesso ao link de qualidade que você tem. Sim ou não? O seu concorrente vai ter acesso às ONUs que você compra, sim ou não? Tudo. Então, o que resta como diferencial essencial, como diferencial verdadeiro, que vai realmente fazer toda a diferença no crescimento da sua empresa, são pessoas. E aí você tem um time de NOC, mas você não tem um time para recrutar talentos. Lá na empresa nós temos esse time. E eu vou falar para vocês, o pessoal faz pelo menos 150 entrevistas de emprego por mês, em 2 pessoas. São 75 entrevistas cada um, mais ou menos. Vocês donos, vocês donas, vocês gestores e gestoras nunca vão ter tempo para isso. Concordam comigo, sim ou não? Como você vai ter tempo para fazer 150 entrevistas num mês? Fala para mim. Né? Então, moral da história. O time de recrutamento e seleção faz a primeira entrevista e aí o gestor ou a gestora da vaga faz a segunda entrevista. Pronto. No final das contas, quem decide, quem vai ser selecionado para trabalhar é o gestor ou gestora da vaga. Porém, contudo, entretanto, esse primeiro passo, essa primeira entrevista pode e deve ser feita por outra pessoa. Que poste vagas todos os dias, que todos os dias esteja fazendo ali 2, 3, 4 entrevistas o tempo todo. Gente,
Vamos juntar 2 mais 2 e fazer dar 4 aqui? Te pergunto, tá fácil ou tá difícil achar gente boa no mercado? Sim ou não? Tá fácil ou tá difícil? Quer dizer, sim ou não, não, né? Fácil ou difícil? Difícil pra caramba, cada vez mais. E aí eu te pergunto, você acredita que sem ter 1 ou 2 pessoas dedicadas em recrutamento e seleção, você está tornando esse processo mais fácil ou mais difícil ainda? Hein, pessoal? Mais difícil. Com certeza. Conclusão, o mercado está difícil e vai continuar. Vai ficar cada vez mais difícil, na verdade. Culpa dos pais e das mães aí da nova geração, fazer o quê? Né? Porém, contudo, entretanto, para a gente se adaptar a essa realidade, é muito importante a gente ter um time de recrutamento e seleção. Pelo menos 100, 150 entrevistas por mês vocês têm que fazer. Ai, mas Nicolas, na minha cidade tem 10 mil habitantes. Cara, dessas 10 mil pessoas, eu garanto para você que tem pelo menos umas 500 pessoas extraordinárias, 400, 300 pessoas extraordinárias, que você ainda não recrutou. Umas 300 ou 400 pessoas, cujo currículo ainda não chegou até você, e se chegou, você não trouxe para trabalhar. Às vezes porque o currículo não parecia ser bom e você descartou por isso. Às vezes porque os seus critérios de seleção estão totalmente errados. Os últimos 10 clientes de consultoria que eu fui, todos eles estavam com um critério de seleção totalmente errado. Totalmente errado, certo? E aí não encontrava gente boa para trabalhar. Por quê? Porque o critério não permitia. Então, pessoal, o seu time de recrutamento tem que fazer pelo menos 100 entrevistas por mês. De verdade. Vocês estão procurando agulhas no palheiro. Ao querer encontrar pessoas dedicadas, pessoas honestas, pessoas motivadas, pessoas que vestem a camisa da empresa, são agulhas no palheiro, sim ou não? Certo? O que eu estou te propondo é que você contrate mais 1 ou 2 pessoas para tirar as palhas do palheiro junto com você. Porque, a maior parte dos provedores faz 2, 3 entrevistas antes de contratar alguém. Você acha mesmo, que a sua cidade, do tamanho que ela é, fazendo 2 ou 3 entrevistas antes de contratar, você acha mesmo que você vai encontrar as melhores pessoas? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vamos ser sinceros, né? A verdade é que, estatisticamente, se a sua cidade tem 10 mil pessoas, 10 mil habitantes, e umas 200 pessoas são extraordinárias, meu Deus, olha quanta gente você tem para entrevistar para achar essas 200. Né? Então, o 4º passo para você levar a gestão extraordinária para a sua empresa é você não ficar dependente de ninguém na empresa. Porque você tem um recrutamento forte, um recrutamento que consegue, inclusive, estar recrutando pessoas antes de abrir a vaga, para fazer um banco de currículos. Já parou para pensar sobre isso? O seu processo seletivo é sempre urgente, meu Deus, porque você não divulga as vagas, você não tenta atrair candidatos, quando você não está precisando daquela pessoa. É ou não é verdade, pessoal? Você abre a vaga quando precisa do técnico, sim ou não? O que acontece? Tem que contratar correndo, porque tem OS, tem cliente pedindo para cancelar, tem isso, tem aquilo, né? Então, vamos tornar esse processo menos urgente? Vamos nos permitir entrevistar bem mais pessoas antes de selecionar os candidatos? Para isso, você precisa de um time de recrutamento e seleção. Não tem jeito. O 5º passo é você realizar pesquisas de satisfação. Porque levanta a mão aí, quem faz algum tipo de pesquisa de satisfação na empresa? Levanta a mão. Tem uns que fizeram assim, ó. Era para fazer, sabe? Mas não levantam muito. Moral da história. Pesquisa de satisfação. Aquilo que você não mede, você não administra. E eu não sei se tem alguma coisa mais importante para a gente medir num provedor de internet do que a satisfação dos clientes. Faz sentido, pessoal? Por quê? Porque a única forma de você saber onde você está errando é medindo a satisfação do cliente. Existem 3 pesquisas de satisfação que eu quero que todos vocês façam na empresa. NPS, pós-OS e pós-atendimento. O que é a pesquisa NPS? NPS vem do inglês, é uma sigla, que significa Net Promoter Score, ou Índice de Promotores. É uma pergunta feita para o cliente da seguinte maneira: de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a nossa empresa para um amigo ou colega? Essa é a pergunta do NPS. E a segunda pergunta, também do NPS, o que podemos fazer para melhorar a sua satisfação? Legal? 2 perguntinhas, uma vez a cada 3 meses. Pode mandar por SMS, por WhatsApp, por e-mail, para toda a sua base de clientes, uma vez a cada 3 meses. Nicolas, mas eu tenho 100 mil clientes. Manda para os 100 mil clientes a pesquisa de 3 em 3 meses. Por quê? Porque aqueles clientes que estiverem insatisfeitos vão reclamar. Muitos cancelamentos que estão prestes a acontecer, mas que o cliente ainda não pegou o telefone para ligar para cancelar o serviço, você vai pegar aqui. E você vai conseguir, com certeza absoluta, apagar muito mais incêndios antes mesmo deles começarem, tá certo? Pesquisa de satisfação é isso, ela te dá o poder de ter uma bola de cristal nas mãos
que te mostra exatamente quais clientes estão prestes a cancelar o serviço. Certo? E aí você tem um tempo para tomar uma ação naquilo ali. Porque é muito mais fácil reverter um cancelamento quando o cliente ainda não ligou para cancelar, ele só está puto com a gente. Sim ou não, pessoal? É ou não é mais fácil? Reverter o cliente antes, reverter o cancelamento antes dele ligar pedindo para cancelar. É muito mais fácil. Então, é isso que as pesquisas de satisfação vão te proporcionar. Legal? Tá aí as perguntas então. NPS, de 0 a 10 a probabilidade de indicar nossa empresa para um amigo ou colega. E o que podemos fazer para melhorar a sua satisfação. Na pesquisa ali do pós-OS e pós-atendimento, no pós-OS a gente pergunta assim, que nota você dá para o atendimento do técnico, de 0 a 10 ou de 0 a 5? E uma segunda pergunta, o que podemos fazer para melhorar a sua satisfação? E no pós-atendimento, mesma coisa, só que aí para o atendimento dos atendentes, das atendentes, e não necessariamente dos técnicos. A ideia é sempre correr na frente dos problemas. Porque muitos dos problemas que acontecem na sua empresa vão gerar um cancelamento lá na frente. Mas muitos destes problemas que vão gerar um cancelamento lá na frente podem ser resolvidos agora, muito antes do cliente pedir para cancelar. É bem simples, manda pesquisa, pega os insatisfeitos, liga para todos eles, resolve o problema, o cliente não cancela, gente. É simples assim, tá certo? E para aqueles de vocês, certo? Para aqueles de vocês que não têm uma ferramenta ainda para fazer pesquisas de satisfação, para ajudar vocês a fidelizar os clientes, eu indico a nossa ferramenta, o Fidelizou-me. Quem ainda não conhece, Fidelizou-me é a nossa ferramenta de fidelização de clientes. Você pode fazer pesquisas de satisfação via WhatsApp, via e-mail, via SMS para os seus clientes e muitas outras coisas bem legais para fidelizar os clientes também. Mas a ideia é trazer para vocês essa sugestão. Tem outras ferramentas. O que não falta no mercado é ferramentas para fazer pesquisa. Legal? Certo? O que não falta no mercado são ferramentas para você fazer pesquisa. Quer pegar uma que foi feita, montada do começo ao fim para provedores de internet? Tá aí a sugestão. Beleza? Então o passo 5, pessoal, é você fazer pesquisa NPS a cada 3 meses. Pesquisa pós-ordem de serviço a cada ordem de serviço e pesquisa pós-atendimento a cada atendimento. Tá bem? O 6º passo é você começar a tomar decisões na empresa com base em dados. Quem aí sente, levanta a mão, quem aí sente que toma menos decisões com base em dados do que deveria? Levante a mão quem sente que não tem todos os dados que precisa para tomar decisões, para pensar em como reduzir inadimplência, para pensar em como fazer o pessoal vender os planos mais caros, né? Ou quais estratégias usar para crescer o seu negócio. A verdade é que a maior parte de vocês que tem essa dificuldade, que tem essa carência de dados, certo? É porque não tem painéis de BI na empresa. Nicolas, o que são painéis de BI? Painéis de BI são basicamente, BI significa Business Intelligence, né, ou inteligência de negócios, que são basicamente ferramentas visuais, painéis visuais, dashboards, que são navegáveis. Não é apenas um relatório que você vê as informações. São painéis em que você consegue navegar dentro deles e entender o padrão das coisas. Entender o que funciona, o que não funciona, por que funciona e por que não funciona. Certo? Então, por exemplo, inadimplência é uma nuvem. Você não sabe por que realmente o cliente cancelou. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Beleza. Então pensa comigo. Como que eu vou descobrir o que eu vou fazer para reduzir a inadimplência se eu não sei o que causou a inadimplência? Porque inadimplência não é e nunca foi motivo de cancelamento. Inadimplência foi causada por alguma coisa. Certo? Então, você precisa de painéis de BI para te auxiliar nisso aqui. E eu quero te entregar um exemplo, certo? Nós montamos um exemplo de 4 painéis, na verdade. Um para analisar vendas, um para analisar upgrades e downgrades, outro para analisar cancelamentos e outro para analisar atendimentos. Nós fizemos isso aqui, pessoal. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham a inspiração. nicolasbueno.com/exemplo, certo? BI. Tá o BI lá embaixo, mas é exemplo BI. Tem painéis ali. E para quem não sabe, nós, no INB, criamos esses painéis para você, se você quiser. Se você sente hoje que você tem deficiência de informação, nós podemos criar esses painéis para você. Agora, você criando eles ou com a gente, ou com outras empresas, está tudo bem. O primeiro passo você já tem, que é você ter a inspiração. nicolasbueno.com/exemplo BI é o link para você ver alguns painéis de exemplo, certo? Para você ter ideias de como que você quer os seus painéis. E o 7º e último passo, para você levar a gestão extraordinária para a sua empresa, eu arrisco dizer que é o mais importante de todos.
você realizar reuniões 1 a 1 de feedback com os seus colaboradores. Quem de vocês aí sente que na empresa existem pessoas muito sensíveis a críticas, que você não pode falar nenhuma sugestão de melhoria para o trabalho da pessoa, que ela já fica toda de mimimi? Levanta a mão quem tem desses na empresa. Tem um com 2 mãos levantadas aí. Se levantava até o pé se pudesse, né? Tá? Moral da história. Gente, crítica tem que ser a coisa mais bem-vinda por todos no seu negócio. E isso não vai acontecer enquanto você não fizer isso aqui. Reuniões 1 a 1 de feedback entre cada líder e cada liderado, uma vez a cada 30 dias. Nicolas, qual que é o objetivo dessa reunião? É fazer com que os seus líderes e as suas líderes cresçam mais rápido enquanto pessoas. É fazer com que os seus liderados e lideradas cresçam mais rápido enquanto pessoas. Afinal, se nós queremos fazer a nossa empresa crescer 3 anos em 1, e nós sabemos que não existe a empresa e as pessoas, essas duas coisas são a mesma coisa, te pergunto, se você quer que a sua empresa cresça 3 anos em 1, qual que é a primeira coisa que tem que crescer junto com você? Não ouvi! As pessoas, porque as pessoas são a empresa, e não tem nada que pode fazer os seus liderados e as suas lideradas crescerem mais do que feedback, do que o seu feedback, do que o feedback dos seus liderados e das suas lideradas. Então é o seguinte, se você quer mesmo que a sua equipe cresça muito mais rapidamente, uma vez a cada 30 dias, cada líder senta com cada liderado, 1 a 1, individual, e fala o seguinte: na sua opinião, o que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? É isso que você, líder, vai perguntar para os seus liderados e para as suas lideradas. Na sua opinião, o que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? Não é a empresa, não é o processo, não é o salário, é eu. O que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? E no segundo momento da mesma reunião, seus líderes vão perguntar para os liderados: tá, e você, hein? O que você pode fazer para melhorar o seu trabalho? E vamos contribuir com sugestões também. Certo, pessoal? Então assim, quando você alinhar as suas metas, as metas certas, com os incentivos certos, com um time focado em bater meta, um time que quer tanto quanto você bater meta, um time de recrutamento e seleção, que está sempre substituindo as pessoas mais ou menos por pessoas boas, um time, certo, de recrutamento e seleção que faz de 100 a 150 entrevistas por mês, e ainda, uma vez a cada 30 dias, os seus líderes e as suas líderes sentarem com cada subordinado para trocar um feedback. Eu, líder, peço um feedback para mim, o que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho, e eu emito feedback para você, o que você pode fazer para melhorar o seu trabalho. Isso é magnífico, isso vai fazer com que cada vez mais o seu provedor cresça mais rápido. É inevitável. Sabe por quê? Porque cada vez menos vocês são empresas de internet. E cada vez mais vocês são empresas de quê? Não ouvi, empresas de quê? Não tem jeito. Se você quer uma empresa que cresce mais rápido, você precisa de pessoas que cresçam mais rápido na sua empresa do que está crescendo a equipe do concorrente. Não em quantidade de pessoas, mas em resultado que essas pessoas conseguem gerar para você. Resumindo, certo? Eu passei para vocês aqui um passo a passo, certo? Para você levar a gestão extraordinária para o seu provedor de internet. Defina metas para todo mundo, implemente os incentivos, comece a levar a sério os treinamentos práticos, uma vez por semana com atendentes e uma vez a cada 15 dias com técnicos, certo? Crie um time de recrutamento e seleção na empresa, um time focado em trazer grandes talentos aí para a empresa, realize pesquisas de satisfação, crie painéis de BI, trouxe para vocês inclusive alguns exemplos de painéis de BI e faça, uma vez a cada 30 dias, uma reunião individual com cada um dos seus colaboradores, entre líderes e liderados, para que os líderes melhorem mais rápido do que os líderes da concorrência estão melhorando e para que os liderados melhorem mais rápido do que os liderados da concorrência estão melhorando. Caso você queira se aprofundar nesse tema, semana que vem nós vamos ter um evento gratuito chamado a Semana da Gestão. A inscrição é online, totalmente gratuita, e eu convido todos vocês a participarem. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse tempinho que dividimos. Desejo a todos vocês um ótimo evento! Muito obrigado pela atenção de todos e um ótimo evento a todos nós.